Vamos receber agora aqui no Sem Rodeios, deputado Ivair de Mello. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Sem Rodeios novamente. Acho que o senhor está sem áudio, se puder verificar, por favor, se está com o microfoninho ali. A gente diz que não cala vozes aqui na Gazeta do Povo, a gente dá voz. Boa. Agora sim. A todos. A todos. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, ter acompanhado os debates aí. São debates de conteúdo que ajudam muito a gente a entender essa nuvem de fumaça que passa sobre o Brasil nesse momento. Ótimo, muito obrigada, a gente agradece demais. Bom, gostaria de ouvir do senhor qual que é a sua visão sobre o fator Moraes hoje na relação Brasil-Estados Unidos, depois de todos esses últimos acontecimentos internacionais, o quanto pesa aí nessa relação com os Estados Unidos? A irresponsabilidade do Moraes no exercício do seu cargo tem trazido um prejuízo sem precedente para a história da República. O seu trabalho, os seus argumentos, suas ações, que ele sustenta em tese na tal democracia que ele defende, que possivelmente não é a mesma como aqui nós estudamos, aprendemos e aqui o mundo conhece, o Moraes virou um elefante na sala para a economia, para a segurança política, para a política e até mesmo para o próprio STF. As confusões que o Alexandre de Moraes enfiou o STF nos últimos anos é digno de filmes que nós vamos assistir no futuro, de como não deve ser conduzido as ações dentro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, claramente, ele cumpre missão, ele é parte de um grande esquema ideológico e, em algum momento, com ligações com a máfia, para proteger alguns em detrimento de outros. Ele tem até a sua chegada ao Supremo Tribunal Federal, ela não tem, a gente está falando aqui das informações que se tem, a decisão do presidente Michel Temer de fazer a indicação do Alexandre de Moraes, ela é cheia de histórias mal contadas. O próprio Michel Temer, quando questionado em algum momento se ele teria algum tipo de proximidade e ascensão ao Alexandre de Moraes, ele disse, olha, paguei o que eu devia para ele, mas ele tem total independência. O que mostra que o Alexandre de Moraes usou métodos para chegar ao STF não republicanos. E ele tem, é claro, uma narrativa que não fica de pé. É preciso sempre voltar, vamos basicamente voltar também ao próximo, de perseguição ao modelo de gestão implementado por Jair Bolsonaro. Ele também nunca admitiu. Acho eu até que ele gostaria dele ser o presidente da República, ser um cara ainda mais poderoso. E ele nunca admitiu a popularidade, principalmente a popularidade e a forma objetiva e transparente e retilínea com que Jair Bolsonaro conduzia o seu governo. E assim o fez, o perseguindo todo o tempo. Eu sempre volto nessa narrativa, só por dizer que esse Alexandre de hoje é só aquele Alexandre que já começou muito ruim desde a sua chegada no STF. Os métodos que ele usou para ser o indicado, o próprio Temer, quando fala que não tem ascensão, até de relação pessoal com ele, mostra que ali era pagamento de dívida. Sabe Deus que dívida que era essa. Durante 132 vezes, o Alexandre de Moraes parou o jogo durante o processo eleitoral. É o juiz que sempre quis ser mais importante do que os próprios jogadores. E claro, agora ele está jogado na lama da moral e da credibilidade com essa questão final aí desse envolvimento dele com o Banco Master. É injustificável, né? Não tem a mínima razoabilidade esse contrato que a mulher dele teve com o Banco Master. Ele aceitou o contrato porque ele tem informação, o ministro do STF só não pode alegar ignorância e não ter acesso aos fatos, que o Varcaro é um mafioso. E ele aceitou passivamente com que sua esposa fizesse o contrato com o mafioso. Porque o Varcaro não tem critério. O mafioso, ele opera com a máquina. Ele compra a máquina, ele não tem pudor, ele faz tudo aquilo que ele quiser fazer para corromper a máquina e ter os seus interesses. E o Alexandre fez parte disso. Ele serviu ao mafioso. Infelizmente, nós não temos ferramenta para poder investigar, e a própria Polícia Federal, nesse momento, parece que tem uma certa má vontade em rastrear esse dinheiro
Eu aprendi com os mafiosos e os ladrões aqui do PT na casa, que é só rastrear o dinheiro. 130 milhões, mais 50 milhões, é facilmente rastreável. Qual é a razão desse contrato? Agora o Varcaro diz que fez esse contratinho com a mulher do Alexandre só para criar relacionamento e aproximação. Por isso que ninguém vai aceitar essa mentirada que o Varcaro está contando. Ele sabe sim o que ele pagou o Alexandre de Moraes. Ele comprou alguma coisa. E o que nós queremos saber é qual foi o produto que ele queria receber quando ele comprou via a esposa dele, né, os direitos de decisão do Alexandre de Moraes. Agora ele pega esse fator Eduardo. Olha, tem que ser quase um psicopata. Me perdoe os psicopatas clínicos que estão sendo medicados, para achar que o Eduardo tem tamanho e tem essa importância para pautar o Trump. Desculpa a expressão, é grosseira, tem que ser quase um idiota para achar que o Eduardo vai pautar o Trump. O Trump é um homem de negócio, um consultor e um comerciante conhecido e respeitado. Ele pode, naturalmente, ter relações de proximidade, de diálogo, de conversa. Já disse inúmeras vezes que ele gosta e tem amizade com a família Bolsonaro. Mas daí achar que o Trump vai fazer uma pauta dessa grandeza, pautada simplesmente por interesse do Eduardo, ele dá ao Eduardo um tamanho que nem o próprio Eduardo imaginava ter, e naturalmente o Alexandre de Moraes constrói essa narrativa, porque ele precisa de construir a sua cortina de fumaça para continuar escondendo as mazelas do seu mandato lá no Supremo Tribunal Federal. O Trump, claro, está pautado por uma agenda internacional que o Trump, não vai o Lula falar que ele fez beicinho para o Trump. O Trump nem viu o Lula, ignorou por completo, porque o Lula é um nada. Fora alguns discursos, o Lula sabe que ele tomou um verdadeiro esculacho quando ele foi a Washington. Por isso que o Trump ficou até com dó do Lula. O Lula saiu literalmente com o rabinho entre as pernas. Entrou pela porta dos fundos e pela porta do fundo saiu com o rabinho entre as pernas, porque ele sabe que é uma verdadeira esculhambação. O Trump deve ter chamado ele de moleque, deve ter chamado ele de irresponsável, deve ter chamado ele de amigo do Maduro, de um aliado de Cuba, de um aliado de milícias internacionais, que era para ele voltar para o seu país, tomar vergonha na cara, porque senão ele ia tomar decisões mais radicais contra o nosso país. E o Alexandre de Moraes serve para isso. Agora, é claro, uma semana antes do encerramento do prazo para a prisão domiciliar do Bolsonaro, começa a aparecer essas coisas que nós vimos muito no julgamento de 8 de janeiro. Aparece uma arma ali, aparece o julgamento do Eduardo, possivelmente, dado as crueldades já produzidas pelo Alexandre de Moraes, assim o nosso entendimento, ele vai e começa a construir peças para justificar o retorno de Bolsonaro a uma prisão nos próximos dias. Ele é um gênio do mal, constrói essas narrativas e volta aí. Na semana que vem, possivelmente, ele já está com o seu parecer pronto, porque o julgamento do Eduardo já está pronto o parecer. Não foi nem o Alexandre que fez, ele sabe lá na casa quem é que já fez isso. Dizer que a maioria o acompanhou, na verdade a maioria lá também acompanha, eles não querem ter problema com o Alexandre. Que todos aqueles que tiveram problema com o Alexandre, ele tentou destruir sem pudor nenhum, embora mesmo sendo pessoas aliadas dele. Então, é o Alexandre, de novo, voltando à cena do crime para continuar cometendo os mesmos. Deputado, boa tarde. O prazer é enorme falar com o senhor nessa tarde. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: nós vimos que a oposição ficou muito contente quando o ministro Cássio Nunes Marques e o André Mendonça fizeram parte aí, pegaram a presidência do TSE. O TSE como o Cássio Nunes e o André Mendonça também ali dentro. Agora nós estamos assistindo uma movimentação do próprio Supremo Tribunal Federal querendo tomar essas prerrogativas do TSE para trazer para o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor enxerga esse movimento, justamente faltando 100 dias para as eleições mais importantes do nosso Brasil, e assistindo também essa perseguição à família Bolsonaro e também esse aparelhamento ainda maior entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal? Karine, em Brasília, nada é por acaso. Aprendi isso, já estou aqui no meu 12º ano
de mandato. É óbvio que o Alexandre de Moraes e seus comparsas não têm nenhum pudor, porque eles também têm como refém o Lula e seus ministros e seus aliados. Eles sabem, eles percebem que tem sim um caminho, que eu estou apostando muito, numa grande revolução nas urnas do Brasil. O próprio Peru, com os votos manuais, né, os votos de papel, mostrou que mesmo em algumas situações é possível fazer uma reversão, e o Brasil caminha para essa reversão. O Alexandre de Moraes e os seus comparsas não têm nenhum pudor, não têm nenhum critério definido, eles não vão obedecer a lei e a regra, se for para tirar algum poder do Cássio ou do André, para que eles possam arbitrar no processo eleitoral. Essa ditadura da toga, ela é muito mais real do que a gente imagina. Portanto, nós precisamos, nesse momento, de fazer esse alerta. É óbvio que nós comemoramos a chegada do Cássio e do André, porque para nós é uma luz no final do túnel da lei. O que nós queremos é que o ministro Cássio e o ministro André façam a condução pela lei, pela Constituição, pela regra, pela transparência. O ministro Cássio já convidou a União Europeia, inclusive, para vir acompanhar o processo eleitoral brasileiro. E o Alexandre de Moraes está vendo que pode não ter nenhuma interferência no processo, como esse processo possa desmascarar mazelas do passado. Procedimentos que o Cássio adotar nesse processo e o André pode desmascarar algumas dúvidas que nós temos do processo passado. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que se o ministro Alexandre de Moraes e seus comparsas, principalmente o Toffoli e Gilmar Mendes, porque Carmen Lúcia e Zanin não tem nenhum peso, parece, lá dentro do tribunal, eles usarão de tudo para poder, principalmente, não só interferir no processo eleitoral, como para esconder, como eu disse, as mazelas do passado. Então é preciso ficar atento e acompanhando e já antecipando que se eles decidirem fazer qualquer intervenção na competência do André e do Cássio, também é uma prova do envolvimento deles de crime do passado, quando eles eram os gestores do processo eleitoral. Deputado, pensando em todo o escândalo Master, né, e esse contexto que a gente vê no ano eleitoral, quão importante tem sido o trabalho da oposição e o que ainda pode ser feito para não deixar enfraquecer esse tema tão importante, para que siga se fazendo questionamentos sobre contrato de 129 milhões e tudo mais, uma pressão para, de fato, a gente ver e encontrar a raiz desse escândalo aí? Olha, eu fui líder de governo do Bolsonaro nos 4 anos, de 19 a 22. E digo que nós trabalhamos muito, que nós enfrentamos uma pandemia. Mas quando da decisão do Alexandre de Moraes, do Supremo, de retornar com Lula para o poder, nós tínhamos a decisão naquele momento de fazer uma oposição programática e pragmática. Eu te digo que eu nunca tive vivido essa experiência tão orgânica, e ser oposição dá muito mais trabalho do que ser base do governo. O que nós estamos enfrentando não é só questões ideológicas. Nós estamos enfrentando um regime, nós estamos enfrentando um sistema. A oposição que foi contada no início pelos partidos, mas na verdade ela não se organiza assim, é muito mais, às vezes, uma decisão pessoal dos parlamentares de posicionamento. Nós sempre soubemos que nós sempre fomos minoria aritmética aqui na casa, que não podia faltar de nós conteúdo, trabalho e persistência. O governo jamais apostava e acreditava que teria uma oposição tão aguerrida e determinada, não só na ação do dia a dia, mas principalmente movida por princípios e por valores inegociáveis. Nós estamos cumprindo o nosso papel, nós conseguimos o feito histórico, tanto da CPMI e do roubo dos aposentados. O governo cochilou, aliás, o governo dorme o tempo todo, que trabalhar não trabalha nunca. Quando nós tomamos as rédeas da CPMI ali, o Brasil percebeu o poder e a força que a legítima oposição tem. Claro que eles trabalharam nos bastidores, mas nós o enfrentamos durante quase 7 meses. Nunca teve tanta visibilidade o trabalho de uma CPMI, e ali nós escancaramos ou antecipamos muitos crimes que hoje nós estamos tendo acesso a eles. A CPI do Banco Master, o que eles fizeram? Na verdade, não deixaram que ela fosse instalada, porque o medo deles é que nós conseguíssemos o mesmo feito, o mesmo sucesso que nós tivemos de construir ali,
né, a nossa narrativa, argumentação e conteúdo que produzimos durante a CPI do INSS. Então, o governo opera com o STF, opera com o sistema para poder abafar. Mas nós, da oposição, são requerimentos do TCU, são convocações. Vocês imaginam que um procedimento meu junto ao Tribunal de Contas da União, do escândalo dos Correios. Eu falava isso há 36 meses atrás, que nós caminhávamos para ter um rombo nos Correios. Quase ninguém deu muita atenção. Este processo dentro do TCU hoje, ele está com 54 mil páginas. Segundo dizem, tem ministro do TCU usando esse processo que nós abrimos no TCU para poder negociar até cargos e ações do governo, tamanha gravidade. Possivelmente, está instalado ali, se for investigado, um novo mensalão. As agências fantasmas dos Correios ali está escancarado. O roubo do Banco Master, o roubo dos aposentados, eles são tão cínicos que eles voltaram a permitir agora o roubo dos aposentados. Quando trocaram a diretoria do INSS, imediatamente ela liberou que a CONTAG, uma instituição que roubou mais de 2 bilhões dos aposentados, voltasse a trabalhar com o desconto. Portanto, é falta de caráter, é falta de pudor, e o nosso papel é esse, é levantar cedo, trabalhar, e nós estamos cumprindo o nosso papel, fazendo o debate. Está quente na sala. Desculpa aqui que o suor está escorrendo aqui. Fazer esse debate para que o Brasil possa ter conhecimento e ter informação. E vocês da imprensa, principalmente vocês da Gazeta do Povo, cumprindo brilhantemente esse papel. É a oportunidade para que possamos dialogar e conversar com os brasileiros e fazer esse enfrentamento. Esticar essa corda, que naturalmente a decisão final vão ser nas eleições de outubro. E a eleição não é de Flávio contra Bolsonaro. É do bem contra esse mal que está instalado. O brasileiro sabe, né, que nós, o lado que nós estamos, quem que nós defendemos, percebe-se que não conseguiram encontrar nada, um rastro de corrupção no governo Bolsonaro. E isso os irrita, porque é na corrupção que a máfia e os bandidos operam. Então o medo deles é de retornar um governo não corrupto e eles, naturalmente, perder a sua teta do dinheiro público. Deputado, mais uma perguntinha aqui, porque o Gilmar Mendes ele devolveu o processo aí pela manutenção, que discute aí a pertinência da prisão do pai do Daniel Vorcaro, o senhor Henrique Vorcaro, que já está preso há mais de um mês. E, pelo jeito, o Gilmar Mendes já tem, aí vai ser votado agora na tarde dessa terça-feira, já tem um voto sim, né, pela soltura aí do pai do Daniel Vorcaro. E também a delação do Daniel Vorcaro foi negada 2 vezes pela Polícia Federal, enfim, pela própria PGR. Como que o senhor avalia essa movimentação que vem sendo costurada dentro do Supremo Federal com a família Vorcaro nesse momento? Tanto o ex-ministro Lewandowski, nós já desmascaramos ministros que não tinham nenhuma competência para ser ministro do STF. Não sei se vocês sabem, ele fez 15 provas para concurso público e não passou nenhuma delas. Tentou ser procurador, tentou ser delegado, tentou ser juiz de carreira, nunca conseguiu. O Gilmar Mendes, embora, segundo dizem, tenha um conhecimento razoável, ele é um fanfarrão. O Gilmar Mendes é o liberou geral do Supremo Tribunal Federal. Não há registro de nenhum bandido que tenha perpetuado na prisão por decisão do Gilmar Mendes. Portanto, ele na verdade, está honrando o seu currículo, que é soltar traficante, soltar mafioso, soltar estrupador, soltar ladrão de banco. Essa a razão dele, é óbvio. Gilmar Mendes é muito amiguinho do Alexandre de Moraes, que está completamente enrolado. O Alexandre de Moraes, no ditado, a água já não está no pescoço, já está na boca ou no nariz. Então é uma vergonha para o STF. O Gilmar Mendes possivelmente sabe que vai tentar aliviar o pai do Vorcaro para que o Vorcaro possa aliviar na delação. Eu preciso de confiar na Polícia Federal, que parte dela é boa, competente, justa e correta, não fica a obedecer o seu diretor, nem ao governo. E também tem muita confiança que o André Mendonça, um homem iluminado por Deus e preparado pelo seu esforço na competência técnica, irá segurar de pé essas condenações. E o Gilmar terá a sua tentativa de liberar mais um mafioso frustrado.
O presidente Lula deu um discurso agora no encontro do G7, demonizando Elon Musk, que fez o lançamento das ações da SpaceX, né, mais de $1 trilhão agora de riquezas geradas. Como é que o senhor vê, o senhor, inclusive bem ligado ao setor cafeiro, que produz riquezas e dinamiza a economia do Brasil, o presidente de um país demonizando quem cria riqueza e um ícone do empreendedorismo no mundo? Olha, eu acho que o Elon Musk deve ter recebido com elogio. Né? O estranho é se o Lula tivesse elogiado o Elon Musk. Tem pessoas que quando criticam a gente ou falam mal da gente, nós temos que ler como elogio. Né? O Lula elogia o Maduro, elogia o Hamas, elogia o Hezbollah, elogia os ditadores cubanos. Portanto, o que o Lula fala não pode escrever. O Lula é um demagogo treinado para isso, é um fanfarrão, cheio de narrativas, ele mesmo fala isso. Né? Possivelmente a repercussão disso é zero, porque ninguém sério e decente vai se dar o luxo de publicar uma matéria que o Lula criticou o Elon Musk. O Lula tem que lavar a boca, né? Tem que beber menos, tá menos alcoolizado para falar mal do empreendedor como esse. É óbvio, o Lula tem dificuldade, e aí a narrativa dele, por isso que ele quer empobrecer o Brasil, quer empobrecer o setor produtivo. O Lula não dialoga com quem levanta cedo, trabalha e produz. O Lula dialoga com traficante, com mafioso, com quem naturalmente invade propriedade privada, com quem saqueia banco. Um presidente da República que tem Boulos como seu ministro, não deveria ser digno nem de ser presidente da República. Então isso mostra que o Lula, além de não ter currículo, quem é o Lula na fila do pão para falar do Elon Musk? Ou seja, volto a dizer, se por acaso o Elon Musk souber dessa fala do Lula, ele vai pegar isso e botar no quadro, porque isso vai soar como um elogio. Porque o Lula, volto a dizer, o Lula é amigo, traficante, sequestrador, estuprador, ditador, mafioso internacional, aí são todos os amiguinhos dele. Recebe em sala secreta, faz viagem, ao caminho do seu lado. O peso disso é zero. Né? O Lula falando e uma égua rinchando tem o mesmo peso na economia global.